Pega a sua folha aí de hoje, por favor. Vamos alternar. Marca aí agora a número 1. Questão número 1. Questão número 3. Questão número 1. Questão número 3. E questão número 5. Vamos fazer essas três agora? Pode ser? Deixa eu dar um tempinho. 1, 3 e 5. Quando os algarismos não forem fornecidos, como é o caso da 3, varia de 0 a 9. É o sistema decimal, são os 10 algarismos, 10 dedos, tá legal? Porque às vezes a pessoa, caramba, a banca não deu os algarismos, varia de 0 a 9. Quando não der o número de letras, são as 26 letras do alfabeto. Tá? Quando não der a quantidade de algarismos, varia de 0 a 9. Só número 1. Uma determinada quantidade de relatórios é identificada por uma sequência de 2 algarismos, seguida de 2 letras. Olha só, para quem estava em dúvida, ele dá a quantidade, dá ou não dá? Tá? A gente não tem que ficar, caramba, quantos? Ele que vai fixar. Então, existe uma quantidade de relatórios. Essa quantidade de relatórios, né, ela é identificada por 2 algarismos, seguidos de quê mesmo? De 2 letras. Vamos só ver o que ele está falando. Os algarismos que podem ser utilizados, 2, 3 e o quê? 4. As letras A, M, P e Q. Cada algarismo e cada letra só pode ser utilizado uma única. O que isso significa? Que você não pode repetir, tá? A quantidade máxima de relatórios que podem ser identificados respeitando-se as condições. Me ajuda aí? Então, quantos algarismos eu tenho à minha disposição mesmo? Não esqueça que essas 2 vagas aqui são vagas de quê mesmo? De algarismos distintos. Então, para preencher essa primeira vaga de algarismo, eu tenho quantas possibilidades? Posso colocar o algarismo 2, ou 3, ou o que mesmo? Ou 4. Veja como é que é a análise. Eu falo para vocês, não é decoreba. É análise, eu quero parar para analisar. Vamos lá? Como é distinto que eu usei nessa vaga, não pode ser mais repetido. Então, para eu preencher essa segunda vaga, eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades. Tá certo? Tá preenchida aí a vaga de algarismo. Bom, as letras também devem ser o quê? Quantas letras eu tenho à minha disposição, por favor? Então, para preencher essa primeira vaga, eu tenho quantas possibilidades? Ou a letra A, ou a letra M, ou a letra P, ou a letra Q. Legal ou não? Para preencher essa vaga, quantas possibilidades? 3. Agora é só multiplicar. Então, qual é o mistério do cara, né, fazer uma questão dessa de concurso? É porque, mais uma vez, o cara quer ficar preso, às vezes é fórmula, aí o cara vai, né, escorregar na maioria das vezes. Vamos só multiplicar. 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24, vezes 3, né, um total de quantos relatórios mesmo? De 72. Tem nas opções? 72, qual seria a opção correta, a alternativa correta dessa questão? Alternativa correta, letra B de bola. Foi ou não foi, galera? Fale-me. Onde você ficou com dúvida? Ele falou que os relatórios têm que ter 2 algarismos e 2 letras, é isso? Os algarismos que ele deu são esses aqui. Ele te deu quantas possibilidades para o algarismo? 3. Então, para preencher essa vaga, eu tenho 3 possibilidades. Esse aqui não é algarismo 3, não, tá? Isso aqui são 3 possibilidades. Posso colocar o 2, ou 3, ou 4. Tá legal? 3 possibilidades que você tem. Posso colocar o 2? Posso, é uma possibilidade. Posso colocar o 3? Posso, é uma outra possibilidade. Posso colocar o 4? Posso, é uma outra possibilidade. Então, para preencher essa vaga, eu tenho quantas possibilidades? 3. Quando for distinto, eu não posso repetir o que eu usei na vaga anterior. Tá certo? Sempre que ele usar a palavra distinto, significa o quê? Que o que você usou nessa vaga não pode ser mais reaproveitado. Então, para preencher essa segunda vaga, eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades. Tudo bem? É como se você tivesse comprado 5 camisas para usar de segunda a sexta e você não pudesse repetir camisa para o trabalho. Para segunda-feira, você tem quantas possibilidades de escolha? Para terça, porque você não pode usar da segunda. A ideia é essa daqui. Tudo bem? Tá? Quantas letras eu tenho à minha disposição? Então, para preencher essa primeira vaga de letra, eu tenho quantas possibilidades? 4. A segunda vaga, porque eu não posso usar, né, a que foi usada anteriormente. E se pudesse repetir? Alguém me ajuda? Se pudesse repetir. Quantas possibilidades aqui? Aqui, ó. 3. Aqui, ó. E aqui, ó. Se pudesse repetir, mas não pode. Tudo bem ou não, tem? Depois eu multipliquei. Foi ou não foi, galera? Tá ok? Bom, vamos lá para o número 3. Uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico de banco, mas na hora de digitar o quê? O problema de senha aí, legal? Ela esquece do número. Ela lembra que o número é senha, né? Tem 5 algarismos. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Foi? Então a banca dá. Começa com o algarismo 6
não tem algarismos repetidos e tem o algarismo 7 em alguma posição. Qual o número de máximos de tentativa para acertar a senha, né? Ela esqueceu uma senha de 5 dígitos. Veja que a banca não deu os algarismos. Aqui a banca deu os algarismos, deu ou não deu? Aqui ela não deu. Quando a banca não der, varia de 0 ao quê? De 0 a 9. Não deu os algarismos, sempre 10 algarismos. Só que tem um detalhe. É vontade da banca que a senha inicie pelo algarismo quê? Então o 6 já foi usado, está fora. Esses 6 que eu coloquei aqui não são 6 possibilidades. Aqui eu só tenho, na verdade, uma possibilidade. O 6. Não precisa botar um, né? Vai multiplicar. Então, e tem o algarismo o que mesmo? Em alguma... Bom, dá uma pausa. Sobraram quantas posições vazias? Quando ele fala que tem o 7 em alguma posição, uma primeira possibilidade seria colocar o 7 aqui. Pode ser? E aí que a galera errou. A galera só fez essa possibilidade. Olha só o que vai acontecer. Começa pelo algarismo o quê? E tem o algarismo 7 em alguma... Esse alguma é indefinido. Muita gente, vou botar o 7 aqui. Mas quem falou que esse alguma posição tem que ser a segunda? Poderia ser o quê? Ou o quê? Ou o quê? A galera só fez colocando numa posição só. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Já usou o 7? 7 está fora? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Bom, sobraram quantas possibilidades aí? Me ajuda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para preencher essa vaga, eu tenho quantas possibilidades? 8. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6. Pode ser? Esse 8 possibilidades, 7 possibilidades, 6 é distinto. Já tinha esse 6 e esse 7, eu não posso mexer. Esse é o algarismo 6. Esse é o algarismo que eu já cortei da listagem. Sobraram 8 possibilidades. 8, 7, 6. 8 vezes 7 vezes 6... Isso aqui me dá um total de quantas senhas? De 330. Tem senha nas opções? Muita gente marcou e errou. Eu não sei se alguém marcou aqui. Ó. Sem constrangimento, alguém marcou? Marcou? Mais alguém? Também? Olha só quantos marcaram. Tá? Vocês marcaram exatamente o que a banca queria. Olha só, uma outra possibilidade, que é inicia pelo 6. Isso é constante. É ou não é? Uma outra possibilidade seria colocar o algarismo 7 em que posição? Na terceira. Pode ou não pode? E isso aqui é diferente disso, é ou não é? É a mesma senha? Ter o 7 na segunda é igual a ter o 7 na terceira? Uma outra possibilidade seria ter o algarismo 7 na... Uma outra possibilidade seria ter o algarismo 7 na quinta. Alguém pode ler para mim? E tem o algarismo 7 em alguma? Esse alguma é indefinido. Ele não definiu a posição do 7. Uma primeira possibilidade seria o 7 aqui. Mas ele poderia estar aqui. Veja que eu estou falando de possibilidade, não é certeza. Mas poderia estar aqui. Ou poderia o quê? Tá aqui. E a galera que não pensou nisso em dia de prova? Do jeito que eu resolvi o problema, eu estou dizendo que o 7 está em que posição? Isso é possibilidade ou certeza? É possibilidade. Concorda não comigo? Esse alguma é um pronome indefinido. Alguma das outras. Quando eu coloquei aqui, eu consegui produzir quantas senhas? Se eu colocar aqui, você vai ver que também você vai conseguir produzir a mesma quantidade. Vamos preencher as vagas? Tá? Sobraram quantas possibilidades mesmo? Então, para preencher essa vaga, eu tenho quantas possibilidades? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Multiplicando, eu consigo mais quantas senhas? Mais 336 senhas, que são diferentes. Aí me ajuda? Pode ser? 8, 7, 6. Mais 333 senhas. 8, 7, 6. Mais 336 senhas. Sim ou não? Olha só a sacanagem da questão. No total, 300... Quantas vezes? Quem somar, vai dar 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12, 13, 14. 1.344 senhas. Tem isso nas opções? Tem ou não tem? Qual seria a opção correta dessa questão, por favor? B de bola?
Perdão, opção correta dessa questão, letra B de bola, opção correta dessa questão. Atenção, o que me fez errar nessa questão foi a análise combinatória? Problema de vida. É ou não é? Que ele falou alguma, quem disse que tem que estar aqui obrigatoriamente? Pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar aqui. Interpretação da questão. O máximo de possibilidades. É isso aí. Porque ele falou o máximo que ele sabia que o 7 poderia ocupar qualquer uma das outras posições. Sabia ou não sabia? É claro que ele sabia que o 7 podia ocupar. É de Deus. É para a sua vida, para você passar isso, né? E já começar a ter uma vida melhor. Vamos ver essa 5, a gente dá uma pausa aí. 5. Por questão de segurança, os bancos instalaram ao lado da maçaneta da porta, que dá acesso à área por trás dos caixas, um teclado como da figura abaixo. Vou botar esse teclado aqui. Para entrar nessa área, cada funcionário tem a sua própria senha. Suponha que essa senha seja composta por 4 dígitos distintos. Olha a banca falando quantos dígitos. 1, 2, 3, 4. Distintos, é isso, né? Quantas senhas poderão ser criadas se forem usados apenas os números o quê? Primos que aparecem no teclado. Aí sabe exatamente onde o candidato errou? Muita gente havia esquecido que era um número primo. Então, a banca não está usando os 10 algarismos de 0 a 9. Ela só está usando os primos. Olha só, isso aí é uma coisa conceitual. Mas muitos de vocês chegam aqui, caramba, eu já ouvi falar de número primo na vida, mas lembrar o que é um número primo é complicado. Por exemplo, só para você entender, por que o 11 é primo? Né? O número para ser primo só pode ter 2 divisores distintos, o 1 e ele mesmo. 11 é um exemplo de primo que eu estou dando. Qual é a característica de um número primo? Ele só pode ter 2 divisores distintos, o 1 e ele... Por exemplo, um outro primo aí que muita gente conhece, o 13. 13 é primo. Quais são os divisores de 13? 1 e 13, concordam comigo? Um primo famoso aí de vocês, o 7. 7, quais são os divisores do 7 aí, por favor? 1 e 7. 7 também é primo. Também é. Aí o cara vai ter que identificar, né, quais são os primos que ele tem aqui primeiramente. Quais são os primos que ele tem? Fale-me. Oi? Não, não necessariamente. Tá? 9 não é primo, não. Tá? Não tem, não. Tá? É por 3, tá legal? É pesquisar. O certo seria que você já soubesse, né, os primeiros primos, mas muita gente não sabe. Então, a dificuldade, às vezes, no pouco tempo que a gente tem, é resgatar isso tudo. Tá? A sucessão dos primos. Tá? Muito cuidado. 1 não é primo, tá? Muita gente... 1 só tem um divisor. O menor primo que você tem é quem? Que é o único primo que é par. Por isso está errado falar que todos os primos são ímpares. Tá? O 2 ele é primo. Quais são os divisores de 2? 1 e... Então o 2 ele é primo. 1 não é primo, tá? Muito cuidado. Ah, Jardim, 1 é o quê? Não, não é primo. Ah, mas é o quê? Ímpar. Se você tiver um desejo, chame de ímpar. Ah, 1 é o quê? Eu preciso dar um nome para 1. Ímpar. É isso, né? Mas primo ele não é, tá? 3 é primo. Quais são os divisores de 3? 1 e 3. O único primo que é par é o que mesmo? Com exceção do 2, nenhum outro par é primo. Então, ó, tá fora o 0, 4, 6, 8. 5 é primo. Quais são os divisores de 5? 1 e 5. 7 é primo. Quais são os divisores de 7? 1 e 7. 9 não é primo. Quais são os divisores de 9? 1, 3. Aí já não é primo. Então, na verdade, eu só tenho direito a utilizar quantos algarismos? Que são os primos. Muita gente errou essa questão, não foi por causa da análise combinatória. Porque havia esquecido o que era um número, havia esquecido o que era um número primo. Perceberam como é que se a manga quiser, ela vai detonando a galera? E aí, me ajuda? Vamos preencher as vagas? Bom, para preencher essa primeira vaga, eu tenho quantas possibilidades? 4. É distinto, não esqueça. Posso colocar o 2, ou 3, ou 5, ou 7. Essa aqui, ó. 3. Essa aqui, ó. Essa aqui, 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso me dá um total de quantas tentativas mesmo? De 24. Tem isso nas opções? Tem não? Qual seria a opção correta aí, por favor? Letra B de bola, é isso? B de bola, legal? Queria que você marcasse aí o número 6, 7 e 8, pode ser? 6 caiu na 6 Gran Rio. Questão número 6.
pessoal do online também, questão número 7 e questão número 8. Tá? Te dou um tempinho e a gente já vem resolvendo. Vai lendo aí. Que sempre tem uma frescurazinha para formar as senhas. Para dar assim uma certa graça, senão fica muito fácil. O cara sempre dá uma pimentada, mas volto a falar, né? Isso não sai do princípio multiplicativo. Mas, por exemplo, essa questão número 6 foi uma questão da Sesgran Rio. E olha o que a Sesgran Rio falou nessa número 6. Ó. Para se cadastrar em determinado site, é necessário criar uma senha numérica de 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, a banca definiu a quantidade de dígitos dessa senha. Tá? Pedro vai utilizar os algarismos da data de nascimento do seu filho. 13, coincidência, né? De quê? É ou não é coincidência? Né? Agora que eu percebi essa coincidência, é ou não é? 13 de maio de quanto mesmo? De 1900. Quer dizer, a Sesgran Rio não deu para o candidato os algarismos. Ela falou o seguinte, que o Pedro vai usar os algarismos da data do nascimento do seu filho. Ele lembra da data do nascimento e a partir desta data ele vai usar os algarismos. Quais são os algarismos desta data? E eu queria já que você colocasse em ordem crescente, do menor para o maior. O 0, sim ou não? Depois. 1, depois. 3, depois. 5, depois. E para fechar, o 9. Esses são os algarismos. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Tá? A banca já poderia ter dado isso pra gente, poderia ou não poderia? Mas ela deu a data do aniversário, aí alguém perguntou pra mim numa vez, mas o 9 está se repetindo, mas é o algarismo 9, é isso, né? É o algarismo 9, tá ali, beleza? São os algarismos, né? Não é 9, 9, é só o algarismo 9. Então, na verdade, eu tenho à minha disposição 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 algarismos à minha disposição. Tá, os algarismos devem ser o quê? E a condição é que inicie pelo algarismo que esse desejo é teu ou da banca? É da banca. Então aqui só pode entrar o cara que é o quê? Ímpar. Não pode entrar qualquer cara. Então, daquela listagem que você tem ali, qual é o único cara que não vai poder entrar? Que é par. Pô, mas se você quiser neutro. Neutro é uma coisa, par é outra. O 0 é neutro, ele não tem sinal. Ele não é nem positivo, nem o quê? Negativo, mas a gente está falando de paridade. O único cara dessa galera aqui que não pode entrar é o algarismo o quê? 0, que ele não pode entrar. Pode entrar 1? Pode o 3, o 5, o 7, o 9. Então, para preencher essa primeira vaga, eu tenho quantas possibilidades? 5. É claro que eu não vou colocar os 5 de uma vez, eu vou escolher um dos 5. Então, para preencher esta vaga aqui, eu posso colocar 1, posso ou não posso? Posso colocar o 3, posso colocar o 5, posso colocar o 7, posso colocar o 9. Posso ou não posso? Então, para preencher esta vaga aqui, eu tenho exatamente quantas possibilidades? Eu tenho 5 possibilidades. Ó, esses 5 que eu estou colocando aqui não é algarismo 5 não, tá? São 5 possibilidades. Ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Agora, o que você não pode esquecer? Dá uma pausa. Que os algarismos são o quê? Das 5 possibilidades, um deles vai ficar. Tô certo ou tô errado? Certo ou errado? Tá? Um deles. Qual, Jorge? Não sei. Eu tenho que deixar um deles aqui, né? Eu posso deixar um, posso deixar o 3, posso deixar o 5, posso deixar o 7, posso deixar o 9, porque eu tenho 5 possibilidades. Agora, eu não vou poder, o cara que eu deixar aqui não pode ser mais utilizado, porque os algarismos são o quê? Aí, o que eu faço geralmente? Eu corto alguém. Vamos supor que das 5 possibilidades você tenha escolhido o algarismo 1, pode ser? Ele não vai poder se repetir. Aí eu cortei. Aí você fica a seu critério. Eu só dou um corte na lista para falar o quê? Para lembrar para mim, quando eu for preencher as outras vagas, que o algarismo 1 não pode mais ser o quê? Repetido, porque é distinto, tá legal? Então, essa iniciativa é o candidato que tem. Ah, por que você cortou 1? Porque eu quis. Poderia cortar o 3, poderia cortar o 5, tá? Porque das 5 possibilidades, um deles vai ter que ficar. Porque se você não cortar, você está dizendo que o cara vai embora, vai preencher as outras vagas. E não pode. Tudo bem ou não, Tei? Legal? Então, cortei 1. Bom, e as outras vagas, tem alguma restrição? Só distinto, mas aí normalmente. Vamos ver quantos algarismos sobraram aí. Quantos algarismos sobraram? 1, 2, 3. Por que 5 e não 4? Porque agora o 0 já vai compensar. Vai ou não vai? Isso é bom senso. O 1 tá fora? Tá por quê? Porque eu o escolhi para usar, mas em compensação quem é que vai entrar? Porque a galera acha que quando é distinto a tendência é sempre ir diminuindo. Essa é a tendência, mas pode acontecer isso.
Caramba, eu pensei que aqui fosse em 4, mas o 0 agora ele vai poder entrar. O 0 não pode entrar na primeira vaca, tô certo ou tô errado? Mas ele pode entrar nas outras vagas. Pode ou não pode? Tá, aqui ele não pode entrar porque essa vaga aqui só pode entrar o quê? Eu tenho 5 ímpares e 5 possibilidades. Vamos supor que eu tenho usado o algarismo 1, tá fora. Então sobraram 5, porque agora o 0 já. Então para preencher essa vaga eu tenho quantas possibilidades? Agora é normal. Essa vaga, alguém me ajuda? Aqui, aqui e aqui. Uma. Agora é só multiplicar. Foi ou não foi? Foi ou não, galera? Muita gente vai errar porque vai botar 4. Se você botar 4, olha só, 4 aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui, ó. Aí vai dar zebra. Perceberam como é que tem alguma coisa errada? Tá legal? Então, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100, 300. Eu consigo formar um total de quantas senhas mesmo? De 600 senhas. Tem isso nas opções? 600 senhas. Qual seria a opção alternativa correta dessa questão da Cis Gran Rio? Letra A, alternativa correta. Foi ou não foi? Beleza? Quantos acertaram essa daí? Foi? Beleza? Só uma perguntinha. É da Cis Gran Rio? É compatível com o que eu estou ensinando para vocês? O cara só teve que pensar que aqui só poderia entrar o algarismo que mesmo, e a banca só deu uma pimentada. Tudo bem ou não? Beleza?